queridos, muito boa noite. Professor Andrei aqui, na área, né? Falando um pouquinho sobre, vamos dar continuidade, né? Falando sobre a parte da circunferência trigonométrica, né? Quem estava aqui ontem nos assistindo, nós falamos aquele início da parte da circunferência trigonométrica, falando que a questão do sentido positivo, sentido negativo, falamos a questão dos quadrantes, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Falamos também sobre como é que eu sei, quando é que eu sei que está no primeiro quadrante, quando é que está no segundo quadrante. E agora, né, o que é que nós vamos falar aqui, o que é que nós vamos trazer para vocês hoje? Vamos continuar falando da parte de circunferência trigonométrica, vamos entender o ciclo trigonométrico, investigando os valores. Agora vamos falar do seno, cosseno e tangente, dos ângulos da primeira volta da circunferência. Vamos resolver muitas questões aqui durante a nossa aula e ficam as questõezinhas para vocês aí para casa. Agora, gente, o que é que nós vamos falar, na verdade, com vocês aqui? Vamos falar dessas três razões trigonométricas. Aonde? Professor, mas eu lembro que a gente já estudou, nós já falamos sobre as razões trigonométricas. Gente, só que nós falamos no triângulo retângulo. Agora nós vamos estudar o quê? Essas razões trigonométricas na circunferência. Vamos calcular o seno, o cosseno de alguns ângulos que, teoricamente, vocês não sabiam. Mas agora, a partir de hoje, vocês vão saber identificar, saber resolver esses ângulos, essas razões na circunferência. Primeira, seno. Gente, na hora que falo na circunferência, a primeira coisa que tem que saber é a questão do eixo. E onde o Enem gosta mais de bater em cima é no seno e no cosseno. Qual é o eixo do seno? Gente, o eixo do seno é o eixo Y. Qual é o eixo do cosseno? É o eixo X. Professor, e a tangente? Gente, a tangente ela é paralela ao eixo Y. Nós temos aqui, ó, quem é o eixo X e aqui é o eixo Y. Nós temos aqui o eixo X e aqui é o eixo Y. Aqui também o eixo X e o eixo Y. E eu tenho duas dicas para falar para vocês aqui, para vocês não esquecerem de saber qual que é o eixo deles. Primeira, seno. Quem tá sem sono está em pé. Em pé é o eixo Y. Cosseno está com sono. Quem está com sono está deitado. É o eixo X. Beleza? Lândia Delmondes. Outra dica para vocês não esquecerem a questão do eixo. Cosseno. Eixo X. Cosseno. E o seno é o eixo Y. Beleza? Outra coisa que vocês jamais podem pensar em esquecer. Eu lembro que você falou ontem sobre os quadrantes. Gente, quadrante, posição de quadrante não muda. Nós temos aqui, ó, o primeiro quadrante, segundo, o terceiro e o quarto quadrante. Mesma coisa é aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro e o quarto quadrante. Professor, o que é que eu tenho que saber em relação a esses quadrantes? Gente, no seno, qual é os quadrantes que o sinal ele é positivo? Qual é?
primeiro e segundo quadrante. No seno, quais são os sinais que ele é negativo? Terceiro e quarto quadrante. Beleza? Professor, e agora no cosseno? Onde é que ele é positivo? Quais são os quadrantes? Ele é positivo aonde? No primeiro e no quarto quadrante. E ele é negativo aonde? O cosseno? Segundo e terceiro quadrante. E a tangente, como eu falei para vocês, ela é o quê? Os quadrantes aqui, como eu falei, não mudam. Ó, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Beleza? E ela, a tangente, ela é positiva aonde? Primeiro e terceiro quadrante. Isso aí, ela é negativa aonde? Ela é negativa no segundo e no quarto quadrante. Só eu tenho que saber isso aí? Com certeza. Eu tenho que saber quais quadrantes, o seno, cosseno, as principais, seno, cosseno e tangente, onde é que eles são positivos e onde que eles são negativos. Tanto no seno como no cosseno, quem que é o mínimo do seno? É menos 1 e o máximo, que é o valor que o seno pode assumir, é 1. Tanto no seno como no cosseno. Vai de menos 1 até 1. Mínimo e o máximo dele. Beleza? A tangente ela vai do menos infinito até o mais infinito. Professor, isso aqui eu vou precisar, porque vai ter questões que eu tenho que fazer essas conversões. Eu vou te dar um ângulo, ele pode estar em radiano, ou ele pode estar em graus, e as alternativas estão em outra unidade. Lembra que o π em graus, ele vale o quê? 180 graus. Professor, mas o π ele não vale 3,14? Vale, a medida linear. Mas em graus, que é em ângulo, ele vale 180 graus. E a simetria, né? Que eu falei também, nós vamos precisar aqui, para a gente resolver aqui as questões. Qual é? Esses ângulos aqui para a gente poder identificar. Nós temos o ângulo alfa, que é o que está no primeiro quadrante. O segundo, quem é? É o 180 menos o alfa. Terceiro quadrante, quem é? 180 mais alfa. E o quarto quadrante é o 360 menos alfa. Isso que nós temos que saber identificar os quadrantes. Pessoal, ir lá em radiano não muda, só porque eu troco o π, troco 180 por π. Fica alfa, π menos alfa, π mais alfa e 2π menos alfa. Eu tenho que saber a posição disso aí? Com certeza. Também aqui, ó, os quadrantes, eles não mudam. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Beleza? Então, temos que lembrar dos quadrantes. Agora vem a parte aqui interessante. Dois arcos são côngruos quando divididos por 360, deixam o resto iguais. Por exemplo, gente, quanto é que é o seno de 390? Antigamente, quando estava lá no ensino fundamental, que aqui é currículo já do ensino médio, eu só não sei, um seno de 390, nunca nem ouvi falar. Mas
Estamos agora na circunferência trigonométrica. Como é que eu vou descobrir o seno, ou o cosseno, ou a tangente desses ângulos que eu digo? Eu gostaria de falar que são maiores. O que é que tu vai fazer? Tu vai dividir por 360 e vai pegar o resto. Então, o seno de 390, ele é igual ao seno de 30. Porque dividido por 360 dá 1 e sobra 30. E o seno de 30, aí tu tinha que olhar lá na tabelinha dos ângulos notáveis, nós vamos novamente falar dela aqui com vocês. Professor, quanto é o cosseno de 1485? Ele é igual ao cosseno de quanto? De 45. Tu divide por 360, que dá 4, e sobra 45. E por último, é a tangente de 3.300, que é igual a tangente de 60. Tu divide por 360, dá 9 e sobra 60. E para gente descobrir esses ângulos aqui, tem que relembrar o quê? A tabela dos ângulos notáveis. Pessoal, que tabela é essa? Falei várias vezes aqui com vocês. 30, 45, 60, seno, cosseno e tangente. Aí fica as razões de arcos simétricos verticais. O que são esses simétricos verticais? Também falei na aula anterior isso aqui com vocês. Dois arcos são simétricos verticais se a soma deles é igual a quê? A 180. Arcos simétricos verticais têm senos iguais, cossenos opostos e tangentes opostas. Por exemplo, quanto é que é o seno de 150? Gente, o seno de 150, ele é o mesmo seno de 30. A gente usa também, o que é que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de simetria. Ele é igual ao seno de 30. Pessoal, mas o cosseno de 150? Ele é igual ao de 30 também, só porque o sinal é negativo. O cosseno de 150, ele é igual ao cosseno de 30, só porque o sinal é negativo. A tangente de 150 é igual à tangente de 30 com sinal negativo. E observa que 150 graus ele está lá no segundo quadrante. O segundo quadrante do seno ele é o quê? Positivo. Agora, do cosseno e da tangente, lá no segundo quadrante é negativo. Por isso que eles são negativos. Beleza? Agora, essa tabela, né? Vamos relembrar ela. Relembrar porque nós não podemos esquecer essa tabela dos ângulos notáveis, que é o seno de 30, 45 e 60. Aí o seno fica 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Não se esquece da raiz no 3 e no 2. Na tangente é diferente. Raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Beleza? Agora, vamos aqui fazer umas questões de vestibulares. Questões aqui do Enem também, envolvendo essa parte dessa circunferência trigonométrica. Vamos aqui para a primeira questão. O x, ele diz que é igual ao seno de 40. E o y é o cosseno de 210. Aí vamos analisar qual alternativa é correta. Primeiro, eu vou botar aqui as duas circunferências trigonométricas. Vamos imaginar aqui. Nós temos. Aqui vai ser o seno. Eixo X e o eixo Y aqui. Essa outra circunferência trigonométrica, vamos falar aqui do cosseno.
Temos aqui o x e aqui o y. E o cosseno é o eixo x. Agora, bora lá. Professor, 40 graus, eu não sei o seno de 40. Verdade, a gente não tem a obrigação de saber. Mas uma certeza que nós temos, que 40 graus, ele está bem aqui, ó. Ele está onde? No primeiro quadrante. Se ele está no primeiro quadrante, qual é a certeza que nós temos? Que o seno de 40, eu sei que o sinal dele é o quê? Positivo. Não é verdade? Agora, professor, 210 graus, ele está em qual quadrante? 210 graus, ele está bem aqui no terceiro quadrante. E qual é a certeza que nós temos? Que o cosseno de 210, o resultado vai ser o quê? Negativo. Então, essa é a certeza, é o que nós podemos concluir. Dá até para a gente encontrar o cosseno de 210, mas não vai precisar nessa questão aqui. Tem outras questões que nós somos obrigados a descobrir. Agora, gente, se tu multiplicar x vezes y, vai ser um número positivo? Não tem como, ó. Mais com menos é menos. X dividido por y é um número negativo? Beleza, ó. X sobre y, mais com menos dá menos, verdade. Aqui está fora, porque não é positivo. X é negativo? Não. Acabamos de descobrir que ele é positivo. Y é positivo? Também não. Então, com certeza aqui é a letra B de bola. Mais com menos vai dar um número que? Negativo, vai dar menos. Então, aqui é a letra B de bola. Questão 2. Ele quer saber qual das alternativas apresenta um número negativo. Apresenta um número negativo. Beleza? Lembra que eu falei lá no comecinho da aula sobre quais quadrantes é positivo e quais que são negativos. Beleza? 2 minutinhos aí na tela para a questão 2.
Lá, né? Meu amigo Conceição, qual é o gabarito dessa questão aqui? Ele quer um número negativo. Bora começar a eliminar aqui algumas. Primeiro, gente, a tangente de 56, lembra que de 0 até 90 graus, esses estão aonde? Esses ângulos? Lá no primeiro quadrante. O primeiro quadrante de todo mundo, toda razão trigonométrica é positivo. Aqui a tangente de 56 vai dar um resultado o quê? Positivo. Bora ver aqui a letra D. O seno de 32 é positivo. Positivo com positivo vai dar um resultado o quê? Positivo. Então tá fora a letra D. Agora bora lá. Cosseno de 300. Pessoal, 300 graus, ele está onde é? Ele está lá no quarto quadrante. E o quarto quadrante do cosseno, ele é o quê? Positivo. Cosseno, eixo X. Agora, o cosseno de 120. Professor, 120, ele está onde? Ele é quem? O cosseno de 120? Bora fazer aqui. Cosseno de 120 vezes a tangente de 240. O cosseno de 120, isso aqui está onde? No segundo quadrante. E o segundo quadrante do cosseno, ele é o quê? Negativo. Pessoal, 240, ele está em qual quadrante? Ele está no terceiro quadrante. E o terceiro quadrante da tangente, ele é o quê? Positivo. E menos com mais, o resultado ele é menos, o resultado ele é negativo. Então a resposta aqui é a letra C. Ele quer saber qual que apresenta um número negativo. Questão 3. Se x ele pertence ao segundo quadrante. Bora lá. X é do segundo quadrante e o y ele é do quarto quadrante. O que é que nós podemos afirmar? Vamos fazer aqui um resumozinho aqui, ó. X ele é do segundo quadrante e o y ele é do quarto quadrante. Gente, o seno de x ele é negativo. Lembra aí, Conceição? Primeiro e segundo quadrante do seno, ele é o quê? Positivo. E ele está falando que isso aqui é negativo, ó. Tá fora, não é negativo. O cosseno e a tangente, do arco X, ele tem o mesmo sinal. Gente, o cosseno lá no segundo quadrante, ele é o quê? Negativo. E o seno e a tangente lá no quarto quadrante, lá no segundo quadrante, também é o quê? Negativo, não é verdade? Então ele está falando que tem o mesmo sinal. Verdadeiro. Vamos analisar as outras. O seno de x e de y são negativos. Gente, o seno do segundo quadrante, ele é o quê? Positivo. Acabamos de eliminar ali, né? Então tá fora. O seno de x ele não é negativo. O seno de x e a tangente de y são números opostos. Não tem como falar que são números opostos. Primeiro que o seno de x, um é positivo, né? E o outro é negativo. São números opostos, nós teríamos que saber quem é esse x e esse y. Então, o cosseno no segundo quadrante, o cosseno de x, como ele está no segundo quadrante, o sinal dele é o quê?
negativo. E a tangente de x, como está também no segundo quadrante, e a tangente também, ela é o quê? Negativa. Então, a gente conclui o quê? Que, logicamente, eles têm o quê? O mesmo sinal. Isso daí está na letra B de bola. Questão 4. Assinale a sentença verdadeira. Gente, ele está dizendo aqui, ó, na letra A, o cosseno de 1140 é igual ao cosseno de 60. Como é que nós vamos fazer aqui? Como é que nós vamos ver se isso aí realmente é verdade? Primeiro, cosseno de 1140. Quando a gente tiver esses ângulos que são maiores que 360, o que é que nós vamos fazer? Pegar 1140 e dividir por 360. Que aqui dá quanto? Dá 3, que dá 1080. Sobrou quanto aqui? Sobrou exatamente 60. Então, de cara logo, nós podemos afirmar que esse cosseno de 1140 é igual ao cosseno de 60. Beleza? Nem precisa responder as demais, né? Então, aqui a letra A. Questão 5. Olha aí, o aluno tem que saber, pela parte lá da simetria, que é o cosseno de 120 mais o seno de 150. Beleza? Vou dar aí 2 minutinhos aí na tela para a quinta questão. Agora, o que é que nós temos que fazer aqui? Ó? Cosseno de 120. Nós temos que usar o que? A simetria. Aí, seguinte, o cosseno de 120, ele é igual ao cosseno de 60, só porque o sinal é negativo. Aí é que vem aquela parte, o quê? A gente
relembrar a tabela dos ângulos notáveis. Quanto é que é o cosseno de 60? Ele é igual a 1/2, que aqui fica menos 1/2. Beleza, professor. Agora, bora ver aqui o seno de 150. Eu gosto até de dar uma dica para os meus alunos. O quê? Esse aqui falta quanto para 180? Aí tu pega 180 menos 150, que é 30. E esse aqui é igual ao seno de 30. Professor, até o sinal é o mesmo? 150 está lá no segundo quadrante e ele é o quê? Positivo no seno. E o seno de 30 quanto é? 1/2. Olha que coisa bonita que vai ficar. Vai ficar menos 1/2, mais 1/2, e com certeza isso aqui é igual a 0. Até você não gosta de brincar. Isso tudinho para dar 0, é verdade. Essa expressãozinha aí é igual a 0. Questão 6. O seno de um arco de medida 2.370 graus. Gente, olha, ele quer saber o seno deste ângulozinho aqui, né? De 2.370. Agora, meus queridos, o que é que nós vamos fazer aqui? Que foi que eu falei para vocês. Quando eu tiver um ângulo e ele for maior, se ele ultrapassar 360 graus, o que é que meu filho vai lembrar? O que é que minha filha vai lembrar? Eu tenho que dividir por quanto? 360 e vou pegar o resto. Beleza? O primeiro passo é esse. Então, eu vou pegar 2.370 e vamos dividir por 360. Beleza? Agora, bora lá. Quanto é que dá? 2.370 dividido por 360. Dá 6. 360 vezes 6 dá 2.160. Diminuindo aqui, ó, 0, aqui 1 e aqui 2. Beleza? Agora, o que é que não faz? Sobrou 210 graus. Então, quer dizer o quê? Que o seno de 2.370 é igual ao seno de 210 graus. Aí o que é que meu filho tem que lembrar? 210 graus, professor, ele está em qual quadrante? Por que eu tenho que saber o quadrante? Para saber a questão de quê? Do sinal. 210 graus, ele está lá no terceiro quadrante. E no terceiro quadrante, eu já sei que o sinal do seno, ele é negativo. Então, se tu já tem essa visão que o sinal é negativo, já dá para tu eliminar o quê? 3 alternativas. A letra C, a letra D e a letra E. Porque as únicas alternativas que o sinal ele é negativo é na letra A e na letra B. Professor, mas agora vamos lá. Depois que eu sei que o meu resultado aqui vai ser negativo, beleza, tranquilo. O seno de 210, lembra da parte de simetria. 210, passou quanto de 180? Passou 30. Isso aqui é igual ao seno de 30, só porque o sinal é o quê? Negativo. Então, isso aqui, com certeza, vai ser igual a menos 1/2. De onde é que saiu menos 1/2? Tabela dos ângulos notáveis. Com certeza, aí está na letra B de bola. Beleza? Vamos aqui para a questão 7. O ângulo do segundo quadrante, olha lá, ele diz que é do segundo quadrante. O cosseno desse ângulo é igual a... Eu vou fazer de uma maneira mais prática e mais rápida essa questão. Ele diz que pertence ao segundo quadrante, é uma informação muito importante. Se ele é do segundo quadrante, qual é a certeza que nós temos
em relação ao cosseno? Que ele é negativo. Então, de cara, tu já sabe que não pode ser o quê? Não pode ser nem a letra A e nem a letra B. Por quê? Cosseno, no segundo quadrante, ele é negativo. Então, se tu imaginar aqui um triângulo retângulo, aí tu tem aqui um ângulo reto e tu tem aqui esse ângulo qualquer. E a questão me diz que o seno dele, o que é o seno? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Tem como a gente descobrir esse outro ladozinho aqui. Como que nós vamos descobrir, professor? Usando Pitágoras, que fica 13 ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais x ao quadrado. Fica 169 menos 144 igual a x ao quadrado. Quem que vai ser o x? É a raiz quadrada de 25. Com isso, o x ele é igual a 5. Pessoal, mas para que a gente foi descobrir esse outro lado? A gente foi descobrir ele para a gente poder descobrir o cosseno desse ângulo. Quem é o cosseno do ângulo alfa? É o cateto adjacente, né? Lembra que eu já falei isso aqui com vocês? Sobre a hipotenusa, que é 13. Professor, a resposta 5 sobre 13 já está fora, já eliminamos a letra A. Por quê? Porque nós sabemos que o sinal ele é o quê? Negativo. Por quê? Está lá no segundo quadrante. Então a resposta é o quê? Menos 5 sobre 13, que está na letra C. Beleza? Então tivemos que descobrir esse outro ladozinho aí. Questão 8. Olha aí, 8ª questão. Determine o valor do cosseno de 1.800 graus. Como eu disse para vocês, para nós acharmos o seno, cosseno ou a tangente desses ângulos, que são maiores, né, que 360, você vai pegar esse ângulo e dividir por 360. Beleza? Aqui dá 5, que dá exatamente 1.800. E sobra 0. Eita, professor, mas agora quer dizer o quê? Que o cosseno de 1.800 é igual ao cosseno de 0 graus. Beleza? Agora, professor, quanto é que é o cosseno de 0? Vou até mostrar para vocês aqui, na circunferência, alguns ângulos que vocês têm a obrigação de saber, além da tabela dos ângulos notáveis. Lembra que o cosseno é o eixo X. Esses ângulos aqui, que são nos eixos 0, 90, 180, 270 e fecha aqui no 370, eu tenho obrigação de saber. Gente, os ângulos que estão no eixo do cosseno, quem são esses ângulos que estão no eixo? É o de 0, 180 e de 360. Ele ou é 1 ou ele é menos 1. Quem é que é 1? É o máximo dele. O cosseno de 0 é igual a 1. Então essa é a nossa resposta aqui. Beleza? Mas e esses outros? Eu tenho que saber? Com certeza. E quanto é que é o cosseno de 90? É 0.
Cosseno de 180, quanto é que é? É o mínimo do cosseno, que é menos 1. O cosseno de 270 é quanto? É 0. E o cosseno de 360 ele é igual a 1. Quais são os ângulos que o cosseno ele é máximo? Lá na primeira volta é o de 0, cosseno de 0, e o cosseno de 360. Que eles são exatamente iguais a 1. É o máximo do cosseno. Agora, professor, qual é o ângulo que o cosseno ele é o menor, ele é o mínimo dele? É o de 180. O cosseno de 180, ele é igual a menos 1. Professor, quais são os ângulos que o cosseno é igual a 0? É o cosseno de 90 e o cosseno de 180. Esses dois são iguais a 0. Beleza? Professor, e os outros tem que saber também na tangente? Tem que saber também na tangente. Do seno também. Quando que é igual a 1, quando que é igual a menos 1, quando que é igual a 0. Esses ângulos aqui, gente, que estão nos eixos, ou no eixo X ou no eixo Y, ele tem 3 valores aí, com exceção da tangente, porque tem alguns casos que ela não existe, não é definida. Nós vamos explicar por quê. Ou esses ângulos aí, o resultado, ou ele é 0, ou ele é 1, ou ele é menos 1. Professor, e esses outros ângulos? Como a gente até resolveu algumas, se desse 60, 45, ou se desse 30. Aí a gente vai partir de onde? Lá da nossa famosa tabelinha dos ângulos notáveis. Que são os ângulos de 30, 45 e 60 graus. Que eu vou falar, já cansei de falar para vocês. Que nós temos a obrigação de saber essa tabela. Porque não adianta. Isso já disse, serve para física, serve para a parte da química, essa tabela dos ângulos notáveis. Porque aqui, ó, como a gente estava falando aquela questão que era o cosseno de 210. Pessoal, mas eu não sabia. Eu não sei nem qual era o quadrante que ele está. Agora você sabe. Ah, 210 passou quanto de 180? Passou 30. Então é por isso que nós temos que saber quem cosseno de 30. Nós estamos usando o que? A simetria nesses ângulos aí. Tem ângulos que a gente usa simetria vertical, que a gente usa simetria horizontal. E a gente puxa também um ângulo lá do primeiro quadrante. Beleza? Então eu queria agradecer essa participação de vocês aí. Forte abraço e até a próxima aula, se Deus quiser.